Sodoma e Gomorra. Nomes que evocam imagens de decadência e destruição. Nomes sussurrados com medo e repugnância. Histórias de excessos e imoralidade que se espalharam como fogo. Cidades de hedonismo, onde o prazer reinava supremo. Palácios opulentos e festas intermináveis, onde a luxúria e a ganância eram celebradas sem remorso. Os seus pecados alcançavam os céus, um odor fétido às narinas de Deus. A fumaça de suas transgressões subia, um testemunho de sua corrupção. Riqueza e prazer dominavam, mas a um custo terrível. A opulência escondia um vazio moral, uma escuridão que ameaçava consumir tudo. A moralidade havia se esvaído, substituída pela depravação. Valores que antes guiavam a sociedade foram abandonados, trocados por indulgências egoístas. Os habitantes, cegos pelos seus desejos, viviam num turbilhão de pecado. Cada dia trazia novas formas de excessos, novas maneiras de se perder. Tinham abandonado tudo o que era sagrado. Templos e altares foram deixados ao abandono, símbolos de uma fé esquecida. Tinham virado as costas para o caminho da retidão. As ruas que antes levavam à virtude agora estavam desertas, esquecidas por aqueles que buscavam apenas prazer. A sua maldade clamava, exigindo justiça. Atos de crueldade e injustiça se tornaram comuns, e os gritos dos oprimidos ecoavam pelas ruas. Os gritos chegaram aos ouvidos do Todo-Poderoso. A dor e o sofrimento dos inocentes não passaram despercebidos. Ele viu a sua perversidade, o seu completo desprezo pelas suas leis. A visão de uma humanidade perdida em seus próprios desejos trouxe tristeza ao coração divino. Seu coração se encheu de tristeza e ira. Uma decisão foi tomada. A justiça divina não poderia ser ignorada, e a purificação era inevitável. Aquelas cidades, mergulhadas no pecado, seriam purificadas pelo fogo. As chamas consumiriam a corrupção, trazendo um fim à decadência e um novo começo. Abraão, homem de fé, implorou pelas cidades. Poderia Deus poupá-las? Não haveria almas justas lá dentro? Deus concordou. Se ao menos 10 almas justas fossem encontradas, ele mostraria misericórdia. Mas infelizmente, as cidades estavam além da redenção. O decreto foi emitido. Anjos foram enviados para executar o julgamento divino. Eles desceram sobre Sodoma, um farol de destruição numa cidade do pecado. Ló, sobrinho de Abraão, acolheu os anjos em sua casa. Ele os recebeu com um coração aberto e uma generosidade que era rara naquela época. A hospitalidade de Ló era um reflexo de sua fé e de seu desejo de fazer o bem, mesmo em uma cidade onde a bondade era escassa. Ele era um homem justo, vivendo numa cidade consumida pela escuridão. Sodoma era conhecida por sua corrupção e maldade, um lugar onde a virtude era quase inexistente. Ló, no entanto, se destacava como um farol de retidão em meio à depravação. Mas a sua hospitalidade foi recebida com hostilidade. Os habitantes de Sodoma não compreendiam a bondade de Ló e viam os estranhos como uma ameaça. A generosidade de Ló era um contraste gritante com a natureza cruel e egoísta dos sodomitas. Os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló. A notícia da presença dos anjos se espalhou rapidamente e uma multidão furiosa se reuniu, movida pelo desejo de fazer o mal. Eles exigiam que os estranhos fossem entregues. Suas intenções eram vis. A multidão estava determinada a satisfazer seus desejos perversos, sem se importar com as consequências. Eles ansiavam pela maldade mesmo diante de mensageiros divinos. A presença dos anjos, seres de luz e pureza, não era suficiente para deter a malícia dos homens de Sodoma. Traga-os para fora, exigimos ver esses estranhos. A multidão gritava, suas vozes cheias de ódio e desejo de violência. Por favor, não façam essa maldade. Ló implorava, tentando apelar para qualquer resquício de humanidade que pudesse existir naqueles homens. Ló se manteve firme, protegendo seus convidados, mesmo que isso representasse um risco para si mesmo. Ele sabia que os anjos eram mensageiros de Deus,
e que sua proteção era um dever sagrado. Os anjos, vendo a profundeza da depravação da cidade, confirmaram o seu destino. Eles sabiam que Sodoma não poderia ser salva e que a justiça divina precisava ser cumprida. Esta cidade será consumida pelo fogo. A sentença foi pronunciada e o destino de Sodoma estava selado. Ló, você precisa fugir com sua família. Não olhe para trás, não hesite. A instrução era clara e urgente, um aviso de que a destruição estava iminente. A sua sobrevivência depende da obediência. Ló e sua família precisavam seguir as instruções dos anjos à risca para escapar do destino terrível que aguardava a cidade. Eles correram, deixando para trás tudo o que conheciam, com a esperança de um novo começo longe da corrupção de Sodoma. A aurora pintava o céu com tons de falsa esperança. A cidade dormia, alheia à desgraça iminente. Temos que ir agora, rápido! Ló, sua esposa e suas 2 filhas fugiram. Eles correram, os gritos da cidade desaparecendo atrás deles. Ló, eu não consigo acompanhar. Eles correram até seus pulmões queimarem e suas pernas implorarem por descanso. Mas eles não ousaram parar. O destino de Sodoma e Gomorra os aguardava. Então começou. Um estrondo sacudiu a terra. Uma chuva de fogo e enxofre caiu do céu. O cheiro de enxofre tomou conta do ar, sufocante, acre. Sodoma e Gomorra, outrora bastiões do pecado, foram consumidas por um inferno de fogo. Os gritos dos condenados ecoaram pelas planícies desoladas, um testemunho arrepiante do preço da sua maldade. Seção 6. Uma cidade de cinzas. As outrora orgulhosas cidades não existiam mais. Onde antes se erguiam edifícios opulentos, restavam apenas cinzas. A fumaça subia em direção aos céus, um lembrete sombrio do julgamento divino. O ar estava pesado com o cheiro de enxofre e morte. Era uma cena de completa devastação, um testemunho do salário do pecado. Seção 7. Uma estátua de sal. Esta é uma história de advertência, uma lição gravada na memória da humanidade. Ló e suas filhas continuaram, seus corações batendo forte de terror. Eles sabiam que não podiam olhar para trás, pois a destruição estava iminente. Mas a esposa de Ló hesitou. Em meio ao caos e à destruição, ela parou, sua mente dividida entre o passado e o presente. Ela ousou olhar para trás, sua curiosidade superando o medo. Contra todas as advertências, ela virou a cabeça, incapaz de resistir ao desejo de ver o que estava deixando para trás. Naquele instante, ela foi transformada. O preço de sua desobediência foi imediato e severo. Seu corpo endureceu, sua carne se tornando sólida, como o próprio sal que chovia sobre aquelas cidades perversas. Cada célula de seu ser foi tomada por cristais de sal, congelando-a no tempo. Ela se tornou uma estátua de sal, um lembrete severo da importância da obediência. Para todos que passassem por ali, sua figura seria um testemunho mudo das consequências de desafiar as ordens divinas. Seção 8. O peso da desobediência. Ló e suas filhas finalmente encontraram segurança. Eles se refugiaram em uma caverna, seus corações pesados de tristeza. Eles haviam testemunhado a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles haviam testemunhado o destino daqueles que escolheram desobedecer. A esposa de Ló, para sempre congelada em seu momento de desobediência, servia como um lembrete arrepiante. Seção 9. Um aviso atemporal. A história de Sodoma e Gomorra permanece como um aviso severo. Ela fala das consequências do pecado desenfreado, destaca a importância da obediência e da fé. A história transcende o tempo, serve como um lembrete de que, mesmo diante da tentação, devemos nos esforçar para viver em retidão. Devemos escolher o caminho de Deus para que não enfrentemos também a sua ira.